Gostei bastante, até das declarações que o Carpini deu. Ele estava uma semana de trabalho, tinha chegado no dia 13, num sábado, completando, foi pro jogo já, tinha feito um jogo Isso. treino. E as declarações dele, porque ele foi muito questionado, por exemplo, sobre o Rames, que não tá nem inscrito ainda nessa primeira rodada. Ele falou: não, não tem nada de polêmica, é porque ele ainda não estava apto para essa primeira rodada, assim como o Rafinha e o Michel Araújo, que também não foram inscritos. E sobre o Lucas, ele falou assim: ó, ele jogou pela esquerda, mas cada adversário que a gente tiver, ele pode mudar. Sim. Então ele tá mais com essa mentalidade do novo treinador, que não tem assim, eu tenho meu time, o cara joga aqui, o cara joga ali, o cara pensa ali. Não, eu vou olhar o adversário, eu sei as características do meu jogador, então eu vou mudar. Gostei muito dessa oxigenada, né? Sim. O Dorival faz um ótimo trabalho, não é essa questão. Mas eu gosto da forma de pensar dessa nova geração de Guto, técnicos. é uma maneira... Eu sou suspeita porque eu particularmente gosto muito do Thiago Carpini. Tive a honra de trabalhar com ele 4 anos aí na federação, quando ele estava no Inter de Limeira, depois ele foi pro Guarani, foi crescendo, depois foi pro Água Santa, que acho que legal. acredito eu foi um dos melhores resultados dele, que marcou ele, né, no ano passado. Depois foi pro Juventude, se eu não estou equivocada, conseguiu Pegou o time promover na o time penúltima posição e levou pra Série A. e levou, né, para a próxima divisão. Então, assim, eu gosto do trabalho consistente dele, mais do que o trabalho consistente que você trouxe agora, Guto, essa flexibilidade. Eu acho que no futebol a gente tem que trabalhar muito na era moderna, isso serve para arbitragem também, mas falando de time, ser flexível e adaptar ao seu adversário. Eu entendo que não só o Carpini, mas a gente tem que falar um pouco do Zanardi também, que está no São Bernardo, eles conseguem enxergar isso e usar a análise de desempenho a seu favor, que é qual é o meu adversário, como eu vou ocupar melhor esses espaços, quais são as características do jogador, o que eu preciso para esse jogo. E eu tenho um jogador que não está tão bem, vamos falar do Rames, que está todo mundo falando da polêmica do Rames, eu tenho um jogador que não está 100% fisicamente ainda, não tem problema, eu consigo jogar sem ele, vou dar tranquilidade para esse atleta, no momento certo, quando eu precisar dele, ele vai estar disponível. Que é uma coisa que a Europa faz muito tempo. Gerenciamento de ambiente extraordinário. Gerenciamento de ambiente e, assim, não tem uma escalação fixa. Que o torcedor brasileiro, às vezes, tem aquela, não, eu sei os 11 do meu time. Não existe mais isso. Isso é o romantismo da década de 70. Exatamente. Hoje em dia, você tem que olhar teu adversário, saber as características do teu jogador e, mais do que simplesmente mudar, você saber que dentro de um jogo, você consegue alterar todo o esquema sem mudar uma peça. Vocês acham que há uma mudança de mentalidade também por parte dos atletas em relação aos técnicos mais novos? Porque durante muito tempo parecia que os técnicos novos não eram respeitados. A gente sempre ficava na mesma, né? Com o Luxemburgo, Felipão, Abel, sempre os mesmos, né? O próprio Cuca. Mas eu acho que agora a gente vê com uma necessidade de uma renovação. Isso também passa por uma mentalidade nova dos atletas? De respeitar mais esses mais novos? Então, Lê, se eu posso te chamar Claro, assim, se você me permite a intimidade, a gente já tá aqui, né, nesse bate-bola. Eu acho que vai muito da característica do DNA do clube. O clube como o São Paulo, na gestão do Casares, permite essa ousadia de trazer um treinador novo. Porque é um perfil do São Paulo. Não sei se numa equipe como o Flamengo verdade, aceitaria, pelo DNA do Flamengo, esse treinador jovem. Então, assim, eu acho que são pontos que nós temos que avaliar não só a capacidade do treinador, a questão dos experientes, mas qual é a filosofia, qual é o DNA, qual é a cultura do clube. Eu diria Entendeu? até o próprio DNA do elenco. E do elenco também. Muito bem, Aline. Muito bem lembrado também. Perfil dos atletas. Exato. No São Paulo, a gente não tem uma grande estrela. Porque o problema do Flamengo hoje, tocando a bola, pra mim, no Flamengo não funcionaria. Quando você traz um Tite, qual é o recado que a diretoria tá passando pro elenco? Eu trouxe um cara que é maior que vocês. Isso, treinador. Nesse caso. Perfeito. E no momento, a diretoria tá mostrando pro próprio Gabigol que o Tite é maior que ele. Que pra mim, a gente pode Na verdade, falar... o Flamengo é maior que os dois, Exato. mas que Disparado. o Tite tem esse poder sobre ele. Perfeito. Nesse momento. Até acho que é uma grande polêmica que o Flamengo vai ter que resolver, enfim. A gente pode falar do Flamengo depois. Eu olho pro São Paulo e vejo, por exemplo, o Lucas é um cara, pra mim, a grande estrela do futebol brasileiro hoje. Com a saída do Suárez, pra mim, o Lucas é o maior nome. A gente não viu o Lucas o ano passado na sua totalidade quando ele chegou. Porque, sim, mas pela visibilidade, pela trajetória, concordo. Fez um diferencial grande no São Paulo na Copa do Brasil, depois ele se machucou, ficou fora, enfim. Agora, tendo esse ano inteiro, a gente vai ver muito do Lucas. Mas o Lucas sempre foi um perfil, talvez
low profile, as pessoas não gostam de, mas assim, ele não é um cara que se envolve em polêmica, ele não dá declaração polêmica. Você nunca viu ele rebelde com um técnico? Centrado. Por exemplo, É boa praça, né? Como a gente fala no futebol, é o boa praça, é o gente boa. Vocês não- lembram Cara quando ele jogava família. pelo... O cara quando ele- família. Quando ele jogava pelo Tottenham, ele arrebentou na semifinal contra o Ajax. Isso. E aí, na gols. final, contra o Liverpool, ele foi Gol reserva. histórico. É verdade. E ele nunca abriu a boca pra falar mal do Pochettino, assim, sabe? Sempre foi um cara tranquilo, então acho que é fácil de trabalhar. O Rames é um cara que nas séries deu uma reclamadinha e tal, mas assim, desculpa, Rames, jogou a Copa do Brasil. Beijo, depois um ano de Real Madrid. Fora isso, pra mim, chega pra ser reserva nesse São Paulo. Se aceitar ser um reserva de luxo, vai ser bom. Mas eu acho que pra dar esse passo da aceitação, eu acho que o Carpini vai ter a grande chance. Porque a gente não viu nenhum técnico ainda ter essa chance. Esse start de poder fazer um trabalho da nova geração. Foi